principalmente nos dias atuais, a impressão que fica é que os professores não são bem remunerados, não são valorizados, né? É uma Uhum, profissão que não é tão prestigiada quanto deveria em outros países. uhum, sim. E pela sua experiência que você teve enquanto você morava no exterior, qual é a realidade que você via lá? O que que você pode contar para gente? A realidade é completamente diferente da realidade dessa imagem que ficou é, no nosso consciente coletivo aí brasileiro. Eu tive a oportunidade de dar aulas de português Uhum, como língua não materna e os meus alunos, eu dava mais aulas para adultos do que para crianças, embora eu tivesse também a minha turma de crianças. As aulas ainda eram presenciais naquele período uhum. e o curso que tinha o maior demanda era no horário noturno. Então, eu dava aula para turmas das 6 às 8 Uhum. e você tinha que ver assim o carinho dos alunos e o respeito com o professor. Então, teve uma Hum, época anterior, né, quando eu não tinha carro ainda, eu estava uhum. no começo ali, né, da minha carreira, então eu não tinha carro, os meus alunos, eles me levavam para casa. Eles não me Olha. deixavam ir embora para casa e assim, cada vez um revezava dando carona. Aham. Assim, muito bonito. O reconhecimento que eles tinham, o cuidado com a professora, muito bacana. Isso tanto no centro quanto nas Aham. minhas aulas particulares também. Ah, Então, que demais. eu dava aulas particulares na residência dos meus alunos e eles faziam questão também. Embora fosse mais tarde, porque eram justamente alunos que não podiam ter aulas no período das 6 às 8, Uhum. então eu dava aula a partir das 7h30, das 8 horas, às vezes quando eu terminava a minha aula no centro, então eu voltava mais tarde e eles me levavam, sempre me levaram para casa. Olha, que lindo isso, né? É muito lindo, Um super cuidado é com o muito professor. lindo. Uhum, Sim, um cuidado, um respeito, um carinho, que eu acho que é o que deveria de ser. Então, às uhum, vezes, eu penso que quando a gente fala em ser professor, né, de uhum, português no exterior, às vezes a pessoa ela tem essa coisa que vai ganhar pouco, que não vai ser reconhecido, que não uhum, vai ser valorizado. E eu quero dizer que isso é uma imagem que a gente tem do nosso país, mas inclusive no nosso país eles também têm, nós também temos professores que são bem remunerados e quem não é. A uhum, diferença é que no Brasil eu acho que a grande maioria não é. uhum, Porém, no exterior não. Também eu acho que vai muito da questão da atualização, do quanto uhum, você está ainda gostando do que você faz, está uhum. motivado, né? Ah, com E certeza. E isso, claro, que transparece na qualidade do resultado e do relacionamento que você tem com os alunos. Aham. Né? Ô, Jane, posso só dar uma contribuição aí que você está comentando essa questão da valorização do professor no exterior. Por favor. Bom, eu também tenho origem japonesa, como você. Foi um E lá no Japão, encontraço em mim. e lá no Japão, o que acontece? O professor é o profissional mais respeitado que existe. Então, para você ter uma ideia, se você atropela um professor e esse professor fica inválido pelo resto da vida dele, a pessoa que atropelou o professor, ela é obrigada a sustentar esse professor pelo resto da vida dele. Olha, Entendeu?
Por quê? Porque os japoneses entendem que a figura do professor, o professor é aquele mestre que vai estar ensinando, vai estar abrindo a consciência, vai estar dando aos alunos a possibilidade deles crescerem e o país crescer com isso também. Então, o professor é a figura mais respeitada. Então, eu só estou falando isso para que você comentou, né? O quanto você era respeitada lá pelos seus alunos lá no Líbano. Então, se a gente Sim, pega o exemplo do Líbano, pega o exemplo do Japão, nos Estados Unidos também eu acredito que seja muito respeitado. Pelo menos às vezes que eu fui para lá, nossa, os meus professores de lá, a gente só falta estender um tapete vermelho, por quê? Porque é aquela pessoa que está trazendo conhecimento para que você cresça profissionalmente, para que você aumente, expanda, né, o seu conhecimento. Então, eu acho que isso é muito legal da gente falar, né? Essa visão que a gente tem de mundo. exatamente, é essa mesmo, é exatamente isso. Eles Aham. entendem que você está contribuindo, exatamente Isso. isso que você disse mesmo, né? Com a melhoria da vida deles, com cada objetivo que cada um buscou ao Uhum, aprender determinado assunto. No nosso caso, foi o português. Então, os nossos alunos lá tinham alguns que tinham esse projeto de fazer uma extensão é, na área acadêmica e vir ao Brasil, então eles já estavam se preparando, né? uhum, E prestaram-se ao PIBRAS e hoje estão no Brasil e estão felicíssimos. uhum, E isso daí, eles sempre são doces, eu continuo conversando com eles, eles têm sempre um carinho enorme e uhum. sempre comentam exatamente isso, que você faz parte da minha conquista. Ter essa Perfeito. visão muda tudo, né? Aham, com Muda certeza. completamente.